Só não está demitido hoje porque essa turma que dirige o Flamengo é uma turma de bundões, que não tem peito para chegar e dizer no vestiário, como deveriam dizer, o seguinte: ó, Tite, não dá. Ganhar de 1-0 do Amazonas, que acabou de levar uma escovada de 3 da Ponte Preta, na Série B, e perder do Palestino, e tirando o jogo com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro passado, tirando um jogo com o Fluminense na semifinal do Brasileiro, esse time nunca engatou. E esses jogos, prestem atenção nesses jogos, o Flamengo jogou marcando lá em cima, voando na carótida do adversário na hora da saída de bola. Era o que ele tinha a obrigação de ter feito hoje contra o Palestino, gente. Bola alta, o zagueiro vai cabecear, cabeceia para os lados. É feito o goleiro. Quando vai espalmar, espalma para os lados, não espalma para frente. Mas não, Léo Pereira cabeceou para frente e o Cornélio assentou realmente um chutaço, um belo chute. Mas, gente, faltava muito tempo ainda. Dava para o Flamengo virar. Dava para virar. Ou dava pelo menos para empatar. Porque a essa altura do campeonato, um empate ainda manteria o Flamengo na segunda posição. O Flamengo, hoje em dia, é o terceiro colocado do grupo. Neste momento, como a gente gosta de brincar, se acabasse agora, estava disputando a Sul-Americana. Já imaginou que vergonha você acabar com esse elenco disputando a Sul-Americana? Que vergonha! O Flamengo perde de 1-0 para o Palestino e se complica na fase de grupos da Libertadores. Agora tem que torcer por um tropeço dos seus adversários para conseguir avançar para a fase mata-mata. E agora, de quem será a culpa? Você, torcedor rubro-negro, o que achou da partida? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos acompanhar a análise perfeita feita por Renato Maurício Prado acerca dessa partida. O jornalista detonou Tite e disse que ele tem que ser demitido antes mesmo de voltar ao Rio de Janeiro. Vocês concordam? Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. É claro que eu não vou dizer boa noite para ninguém, porque não é uma boa noite. É mais uma péssima noite que nos é proporcionada por esse canastrão de novela mexicana chamado Adenor Bate, o Tite. Que trabalho medíocre. Que trabalho ridículo. Como esse treinador já pôde ser considerado um dia o melhor do Brasil. E naquela época ele era. Só que aquele treinador que foi o melhor do Brasil e que acabou na seleção brasileira, que, por incrível que pareça, disputou 2 Copas e perdeu as 2 nas quartas de final, e perdeu as 2 sem que a sua seleção jogasse patavinas, bulhufas, nos 2 mundiais. Não foram só as derrotas. O Brasil do Tite não jogou bulhufas em nenhum dos 2 mundiais, inclusive nas partidas anteriores. Mas, enfim, o que se esperava, o que até eu, que nunca fui fã do Tite, esperava, era que, ao voltar para o futebol brasileiro, ao reassumir um clube brasileiro, ele deixasse lá, no exterior, as suas convicções à frente da seleção brasileira. Tolinho que eu sou. Tolinho que eu sou. Ouçam o que eu estou dizendo. Ele vai sair do Flamengo. Só não está demitido hoje porque essa turma que dirige o Flamengo é uma turma de bundões, que não tem peito para chegar e dizer no vestiário, como deveriam dizer, o seguinte: ó, Tite, não dá. Ganhar de 1-0 do Amazonas, que acabou de levar uma escovada de 3 da Ponte Preta, na Série B, e perder do Palestino. Gente, o Palestino é um timeco. A folha de pagamento inteira do Palestino é de $1 milhão. A do Flamengo é de 23 milhões. É R$1 milhão, a nossa moeda. Convertendo a deles para a nossa, R$1 milhão. E a do Flamengo é de 23 milhões. Como é que pode perder deste time? Um time fuleiro.
Um time que, tudo bem, acertou um chute de fora da área. Não deveria ter sido problema nenhum se o Flamengo jogasse minimamente o futebol, que tem a obrigação de jogar. O jogo terminaria 3-1, 4-1. Nenhum problema. Agora, se enrolar da maneira como o Flamengo se enrolou, levar 1-0 e ser incapaz de reagir, ser incapaz de buscar pelo menos um empate. Gente, o que é isso? Esse é o pior Flamengo do Sampaoli, é o pior Flamengo do Vitor Pereira, é o pior Flamengo do Paulo Souza, é o pior Flamengo do Domenech. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E isso me mostra como o Tite é um cara realmente totalmente superado. Ao acertar com o Flamengo, o Tite tinha a obrigação de dizer: me dá os DVDs ou de como eu vejo os jogos do Flamengo, do Domenech, do Vitor Pereira, do Paulo Souza e do Jorge Sampaoli. Para quê? Para não cometer os mesmos erros, cara. Isso seria básico. Um bom profissional, quando assume algum lugar, principalmente se é um lugar que vem fracassando, ele procura entender aonde esse lugar está fracassando, por que está fracassando. Ainda mais um clube de futebol como o Flamengo, com o elenco milionário que o Flamengo tem, e com os títulos que vira mexe, apesar de tudo, ele vai conquistando. Não vou nem falar de Jorge Jesus da época mágica de 2019. Esquece. Se porventura um dia a gente conseguir voltar, é só com o Mister mesmo. Mas vou falar até do Flamengo do Rogério Ceni, que conseguiu ganhar um brasileiro, um carioca, uma Supercopa. Vou falar até do Flamengo do Renato Gaúcho, que foi às finais da Libertadores e foi vice-campeão brasileiro. E, principalmente, vou falar do Flamengo de Dorival, que jogava a antítese desse futebol que o Tite joga. Se o Tite tivesse dado ao trabalho de fazer essa pesquisinha básica, por que esse time foi tão mal com o Sampaoli? Por que esse time foi tão mal com o Vitor Pereira? Deixa eu ver como é que esse time jogava. Ele ia dizer: esse time jogava da maneira que eu quero que ele jogue. Porra, preciso rever todos os meus conceitos. Se o time jogava da maneira que eu quero que ele jogue, ele não está jogando nada, ele não jogou nada, não é porque sou eu, o Tite, o Adenor e meu filho, o Matheus, que vamos fazer esse time jogar assim. Gente, isso era óbvio. Isso era óbvio. Isso depõe muito contra o Tite como profissional de futebol, que se diz tão estudioso, que se diz tão antenado com as coisas todas. Ele não fez o básico. Ele não estudou o Flamengo. Ele não estudou as características do Flamengo. Mas, passada essa falha gravíssima, ele tem 7 meses à frente desse Flamengo. Ele está há 7 meses tentando fazer esse time do Flamengo jogar desta maneira. E tirando o jogo com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro passado, tirando um jogo com o Fluminense na semifinal do Brasileiro, esse time nunca engatou. E esses jogos, prestem atenção nesses jogos, o Flamengo jogou marcando lá em cima, voando na carótida do adversário na hora da saída de bola. Era o que ele tinha a obrigação de ter feito hoje contra o Palestino, gente. É o Palestino, gente. É o Palestino. E o Flamengo jogou acovardado. Jogou a primeira meia hora do jogo tocando bola para o lado e dando chutão para frente. Tocava a bola para o lado, para trás e dava chutão para frente. É muito pobre, gente. É muito pobre. Depois da primeira meia hora do jogo, quando ele troca de pontas, bota o Bruno Henrique na direita e o Cebolinha na esquerda, e inverte a posição do Gerson com o De La Cruz, porque teimoso como uma mula que ele é, ele, uma vez mais, empurrou o De La Cruz para jogar na do Arrascaeta e deixou para o Gerson fazer a saída de bola junto com o Alan, o que nitidamente não é a melhor solução quando jogam esses três. Ele aí, a partir dos 30 minutos, ele deu uma alternada, ele deu uma mexida. O Flamengo deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Cebolinha chutou uma bola que o Rigamonte defendeu com alguma dificuldade,
Em compensação, o mesmo Cebolinha entregou uma bola na área do Flamengo, que o Rossi teve que fazer uma defesa difícil. E pode-se dizer que o Flamengo terminou o primeiro tempo um pouco melhor do que o Palestino. Assim como pode-se dizer também que o Flamengo estava um pouco melhor do que o Palestino quando levou o gol do Cornejo. Mas, porra, um elenco desse, uma folha de pagamento de 23 milhões de reais por mês, contra uma folha de pagamento de 1 milhão de reais por mês, um pouco melhor é o suficiente? Não, não é suficiente. Tanto não é suficiente que não conseguiram fazer gol e tomaram um gol. Tomaram um gol numa bola que o Léo Pereira errou, porque o manual do zagueiro é não cabecear para frente da área, é cabecear para as laterais, porque na frente da área você corre o risco de acontecer o quê? Exatamente o que aconteceu com o Cornejo. Matou a bola e deu um pombo sem asa lá no ângulo do Rossi. Isso acontece uma vez a cada 10 escanteios. Sim, mas você não pode deixar acontecer nenhuma vez. Você tem que tirar a bola para a lateral. Isso é manual, isso o cara aprende na base. Bola alta, o zagueiro vai cabecear, cabeceia para os lados. É feito o goleiro. Quando vai espalmar, espalma para os lados, não espalma para frente. Mas não, Léo Pereira cabeceou para frente e o Cornejo assentou realmente um chutaço, um belo chute. Mas, gente, faltava muito tempo ainda. Dava para o Flamengo virar. Dava para virar. Ou dava pelo menos para empatar. Porque essa altura do campeonato, um empate ainda manteria o Flamengo na segunda posição. O Flamengo, hoje em dia, é o terceiro colocado do grupo. Neste momento, como a gente gosta de brincar, se acabasse agora, estava disputando a Sul-Americana. Já imaginou que vergonha você acabar com esse elenco disputando a Sul-Americana? É inacreditável, cara. É inacreditável. É o que eu digo. Se o Flamengo tivesse uma direção de futebol minimamente decente, se o Flamengo tivesse um presidente que entendesse de futebol, o Tite estava demitido hoje, na volta do Chile. Deixava o avião chegar aqui, chamava Tite, vem cá, ó. Amigo, a gente levava muita fé em você, mas não deu certo. Não deu certo, não deu química, não deu nada. Gente, o Tite não sabe extrair dos melhores jogadores do Flamengo o seu melhor futebol. Não adianta ficar dizendo, os jogadores também têm culpa. Tá? Podem até ter alguma culpa, mas estão todos jogando de maneira que não gostam. O Bruno Henrique não gosta de jogar grudado na ponta esquerda ou grudado na ponta direita. E é assim que ele faz ele jogar. O próprio Cebolinha rende muito mais quando vem para dentro. Mas não. Toda vez, que o Flamengo vai sair da defesa para o ataque, está o Cebolinha grudado numa ponta, está o Bruno Henrique ou o Luiz Araújo grudado na outra. É para dar amplitude. E não pode dar amplitude com o avanço dos laterais. E não pode dar amplitude com um rodízio ali que o Gerson cai para um lado, o De La Cruz cai para o outro, e de repente você solta os seus atacantes. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco, né, dessa vergonha flamenguista no Chile. O Flamengo viajou para enfrentar o Palestino, time esse que o clube rubro-negro venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-0, em uma partida muito ruim também, só que naquela ocasião o Flamengo conseguiu fazer os gols e saiu com resultado positivo. E o mínimo que se esperava hoje é que o Flamengo vencesse, né? Por mais que não apresentasse um bom futebol, a vitória hoje seria imprescindível, mas parece que deu errado. Mais uma vez o Flamengo jogando totalmente desorganizado. As linhas do Flamengo muito distantes uma da outra e fizeram com que o Palestino chegassem muitas vezes, né, levando perigo ao gol do Flamengo. Com essa derrota, o nosso Mengão não depende mais de si para se classificar para a fase mata-mata. Isso mesmo, o Flamengo perdeu o jogo e agora depende de resultados para ir à fase de mata-mata da Libertadores. O investimento que o Flamengo fez, os jogadores de seleção que o Flamengo contratou e infelizmente vai fazer vergonha aí na Libertadores da América.
Então você imagine aí com esse time que o Flamengo tem, não passar para a fase mata-mata seria uma vergonha imensa. Todos os outros treinadores aí, por mais que tenham sido ruins, conseguiram passar pelo menos para as oitavas de finais. E Tite vai fazer um feito histórico se por acaso o Flamengo não conseguir avançar da fase de grupos, né? O Flamengo jogou muito mal, os jogadores parece que estão correndo errado, né? Porque, pelo amor de Deus, não é possível que Pedro, que Cebolinha, que Bruno Henrique, que Gerson, que De La Cruz, que esses atletas desaprenderam a jogar. Claro que eles têm uma parcela de culpa, principalmente aqueles jogadores que estão perdendo muitos gols. Hoje, Bruno Henrique perdeu um gol sozinho, né? Impossível, parece que os caras não estão treinando, né? E principalmente ele, né? Bruno Henrique, depois que renovou o seu contrato, não está jogando nada. Esperamos agora que a diretoria informe qual foi o culpado deste jogo, já que ela está dando respaldo às desculpas de Tite. Né? Tite colocou culpa no gramado, colocou culpa no calendário, colocou culpa na altitude. E hoje, quem foi o culpado? A chuva, né? O frio, enfim, sempre colocando culpa que, na verdade, nós sabemos de quem é a principal culpa nesse momento. Nesse caso, é do treinador. O Flamengo não evolui em nenhum sentido desde que ele chegou no clube do nosso Mengão. 7 meses à frente do Flamengo e posso afirmar sem medo, esse Flamengo de hoje é pior do que o Flamengo de Sampaoli. Não tem evolução nenhuma, o Flamengo não consegue atuar 90 minutos em alta intensidade, né? Podemos destacar poucos jogos aí na temporada que o Flamengo conseguiu fazer isso. Contra o Fluminense na semifinal, né? Contra o Palmeiras também teve uma boa atuação no segundo tempo, mas a partida foi muito pegada. Então, se não há nenhuma evolução do time e nós sabemos que esse time pode entregar mais do que está entregando, o que se deve fazer nesse momento? Esperar mais? Esperar o Flamengo ser eliminado da Libertadores ou ser eliminado da Copa do Brasil, porque tem um grande risco do Flamengo também perder para o Amazonas. Com esse futebol, eu não duvido que o Amazonas elimine o Flamengo nesse próximo jogo que vai acontecer. Então, de fato, o Flamengo praticamente está dando adeus à temporada se não for feito algo de imediato. Se o Flamengo não resolver esses problemas aí, se tiver acontecendo problema de vestiário, ou até mesmo mandar o treinador embora, enfim, alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é continuar do jeito que está. O Flamengo está chegando em maio, colocando em risco a sua temporada inteira. Se o nosso Mengão não conseguir avançar na Libertadores, ficará apenas o brasileiro, né? E tem a Copa do Brasil, que também pode ser eliminado para o Amazonas, né? Que seria outra vergonha. Então vamos torcer que durante a semana a diretoria dê algumas explicações a respeito do que está acontecendo com o Flamengo. E penso eu que na chegada no Rio de Janeiro, né, o time vai receber um protesto aí. Com certeza, isso não tenho nem dúvidas. O Flamengo merece sim que o torcedor vá protestar, vá cobrar mais empenho dos jogadores e principalmente da diretoria, né? A diretoria não cobra ninguém, né? Pelo amor de Deus, eu não vejo um diretor cobrando um atleta, não vejo um diretor cobrando mais determinação desses jogadores que deveria acontecer. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da partida de hoje? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.